Querido Deus, amado Pai, na verdade o Senhor nos amou primeiro, porque nós não te conhecíamos, e o Senhor já nos amava, porque o Senhor entregou a vida de Jesus por cada ser humano sobre a face da terra. Oh Senhor, que privilégio chegar à tua presença, poder te chamar de Pai, meu Pai, nosso Pai. Então estamos aqui reunidos, Pai, para te ouvir e receber do Senhor, Pai, o que o Senhor tem para cada um de nós e o que o Senhor tem para a igreja, teu povo, teus filhos, um povo sobre a terra que se chama pelo teu nome. Somos chamados cristãos, sim, porque somos de Jesus, Cristo Jesus, o Senhor de tudo, e é uma honra. Senhor, nós precisamos, desejamos o crescimento espiritual e sabemos que isso independe de idade. Posso me lembrar quando o Senhor falou com Abraão e disse a ele, aos seus 99 anos, o Senhor disse a Abraão: anda em minha presença e seja perfeito. Senhor, nós buscamos o aperfeiçoamento, a comunhão do teu Santo Espírito, porque melhor que a bênção é o Senhor o abençoador, porque sim, se o Senhor é o nosso Pai e nos ama, não há, Senhor, com o que preocupar. E o Senhor mesmo diz isso, nos diz e nos alerta para isso, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes façam as petições, orem, detalhem o que vocês querem. O Senhor diz: em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, pela oração, pela súplica, e não esqueçam de agradecer. O Senhor diz: com ações de graças. Oh Pai, o Senhor que criou este imenso universo, todas as coisas gloriosas, grandes, extraordinárias, e coisas mínimas e pequenas, mas que são tremendas, Senhor. Nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor encontre o nosso coração preparado, disponível para o Senhor. Pai, o coração, Pai, a verdadeira pessoa. Como o Senhor diz, do coração procedem tantas coisas ruins, mas se o Senhor está nesse coração, dele procedem coisas boas. Do coração procedem as saídas, as soluções da vida. Senhor, nós pedimos, fale conosco mais uma vez, Senhor. Senhor, que o Senhor nos encontre com todos os sentidos voltados para o Senhor, espírito, alma, como estamos aqui de corpo presente neste culto, para dizer: Santo Espírito de Deus, Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos trouxe ao conhecimento da verdade. O Senhor nos tirou das trevas, da cegueira que domina esse mundo, Pai. Pessoas andando de um lado para o outro, de lugar em lugar. Pessoas, meu Pai, buscando em tantas coisas. E o Senhor, a única verdade que enche o coração, que traz paz, segurança, a verdadeira alegria. Senhor de tudo, Pai celestial, nosso amado Pai, fale conosco. Te pedimos e agradecemos em teu nome, o nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, olha só. Eu hoje estou compartilhando com vocês uma oração, a oração desse salmista. O Salmo 119, não aconselho ninguém, atenção, tá? Nem novinho na fé, nem pensar. Mas também os antigos. Entende? Eu vou tirar um dia, vou fazer uma leitura longa, vou ler o Salmo 119, o Salmo mais longo. Não aconselho. Você não vai aproveitar nada. Não é assim que se lê a Bíblia, tá? Às vezes é melhor você ler 2, 3 versículos, ou até um, e entender claramente e segurar aquilo. Se é um mandamento, meu Deus, é para tremer nas bases e dizer: puxa, como é que eu não tinha visto isso antes? Então eu devo fazer isso. Se é uma promessa que você entendeu bem, uma bênção, você diz: opa, está aqui minha bênção. Está aqui, saiu da boca de Deus. Coloca no coração e vai buscar em oração. É assim que se anda com Deus, tá? Mas esse salmo, ele tem umas peculiaridades muito, muito interessantes. Então, a primeira é essa, é o salmo mais longo da Bíblia Sagrada. São 176 versículos.
A segunda é que todo título é uma letra do alfabeto hebraico. E a terceira, é interessante, que todo esse salmo está dividido em grupos de 8 versículos. Isso mesmo. Você vai ver desde o início, você encontra 8 versículos, depois mais 8, depois mais 8. Para cada letra do alfabeto hebraico tem 8 versículos. Mas cada grupo de 8 versículos tem um assunto ali poderoso. Tem um entendimento espetacular, tem bênçãos, tem alertas. E muitas vezes um grupo, uma parte, se ela tem continuidade com a outra parte, para você ter um assunto completo. Mas eu digo, não oriento a que ninguém leia o Salmo 119 direto. Não vai aproveitar nada. Até a gente lembra do centurião de Cafarnaum, que vai até Jesus com um problemão em casa, seu servo está lá, atormentado, paralítico, violentamente atormentado, e ele vira-se para Jesus e diz: Senhor, eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, mas diga uma palavra, o meu servo vai ser curado. Então, aquilo que nós colocamos dentro de nós, irmãos, com entendimento, aquilo vai, se nós alimentarmos, vai nos acompanhar a vida toda. Ali tem bênção para a vida toda. Se é segurança, é segurança. Se é o poder de cura, né? O sacrifício da cruz, que coloca no coração, se perde o medo das enfermidades, fica facílimo de ser curado, tá? São questões familiares, quando você firma na fé, que as suas orações são ouvidas, que a bênção que você ministra, Deus confirma, e você tem certeza de que eles vão encontrar a verdade, você fica tranquilo, sabendo que Deus está no controle da sua família. Então é muito lindo. Só que hoje nós vamos contemplar uma oração, uma parte da oração que esse salmista fez, que, irmãos, é esplêndida. Por quê? Porque ela é riquíssima de comunhão com Deus, de coisas que esse salmista pede que agradam a Deus, para dar crescimento espiritual. E interessante é que chega um momento que ele não é nenhum bobinho, não. Ele não quer perder as bênçãos que Deus preparou para ele. Então ele fala das bênçãos, da promessa de Deus para a vida dele. Então vamos agora, irmãos, começa no versículo 33. Olha só como é que esse salmista ora. Aí ele diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-los-ei até o fim. Dá uma paradinha aqui só, agora, a princípio, olha só. Ele está orando. Ele está orando. E chega um momento em que ele diz, então, ensina-me, ó Senhor, o caminho de teus estatutos, dos teus estatutos. Irmãos, a Bíblia tem mandamentos, estatutos, juízos, tem leis para o seu povo, e regras, e conselhos. Os estatutos diferem, por exemplo, quando se fala em estatuto de empresa. Algumas empresas têm uns regulamentos que outras não têm. Leis trabalhistas abrangem todas as empresas. Todos os patrões empregados estão ali, dentro das leis trabalhistas. Mas estatutos não. Por exemplo, tem empresas que são mais flexíveis. O estatuto é assim mais flexível. Tem empresas que o estatuto é mais rígido. Tem determinadas coisas que uma empresa requer e outra não. Quando o Senhor Deus levantou Moisés para conduzir o seu povo e tirá-lo do Egito e colocá-lo na terra que Deus havia prometido, o Senhor Deus logo criou leis para eles, para dizer: vocês são meu povo, parafraseando, vocês são meu povo, um povo de um único Deus, o Deus que criou esse universo. Os outros povos, ou não têm Deus, não querem saber, ou tem muitos deuses. Vocês não, vocês são meu povo. Então, vocês vão andar na minha palavra. Então, resumindo, você sabe que é isso, porque Deus estabeleceu a lei de Moisés para aquele povo. Aquelas leis não eram para os outros povos. Eles não criam em Deus, não serviam o Deus de Israel. Então, assim, irmãos, quando uma pessoa se converte, ela precisa tomar consciência de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e que dentro da palavra estão as leis de Deus para a nossa vida, como estão as orientações, então, os estatutos, as regras que Deus estabeleceu.
como estão os juízos de Deus para dizer, ó, eu que vou te ensinar o que é certo. Às vezes aquilo que você pensa que é certo, você, num confronto com a minha palavra, vai ver que não era certo. Então, assim, a Bíblia Sagrada, tá, é Deus falando conosco. E às vezes o cristão, a pessoa, principalmente o novo convertido, se não for orientado, fica meio perdido e diz, meu Deus, 66 livros, o que eu vou ler? Aí a gente orienta. Diz, ó, faz leituras pequenas, começa nos evangelhos, lê assim os pedacinhos. Por exemplo, você chegou lá na genealogia. Não, passa aquilo ali, porque não vai ter proveito para você. Depois você vai ler, quando chegar a título de estudo, alguma coisa, tudo bem. Mas a princípio não, vai nos milagres. Vai ali no nascimento de Jesus para entender. Aí lê um pedacinho de um salmo, ou lê um provérbio. É assim que o cristão deve. Mas se ele pedir orientação a Deus, irmãos, o Espírito Santo vai ter o maior prazer, tá, de preparar um culto para ele, para orientá-lo. De fazer com que os seus olhos vão para uma parte que Deus quer falar com ele de imediato, para tirá-lo do sufoco, da ansiedade, do medo. Para acalmar seu coração. Tipo dizer, calma, aquietai, saber que eu sou Deus, ou seja, Deus está no controle. Ele está ouvindo as tuas orações. Então o Espírito de Deus, ele leva na palavra. E o salmista está dizendo exatamente isso. Senhor, não é que ele fosse um novo convertido, não. Ele está dizendo, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Ou seja, Senhor, eu não quero ficar perdido nos teus estatutos, eu não quero desrespeitar as tuas leis, os teus mandamentos, as regras que o Senhor estabeleceu. Eu quero andar junto com o Senhor, eu quero andar na tua palavra, eu quero fazer a tua vontade. É isso que ele está pedindo. Porque, irmãos, há momentos em que a Bíblia, numa pregação, mostra alguma coisa que a gente algum erro que nós estamos cometendo. Às vezes involuntário, às vezes pela falta do conhecimento. Às vezes até por teimosia, irmãos. A pior coisa na vida de um cristão é ele teimar com Deus. Vamos dizer que Deus diz assim, ei, vamos supor que Deus diga assim, ei, cuidado com as amizades. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí na mesma hora vem dentro uma conversa as conversas que rolam naquele grupo, naquele meio, e você sabe que ali tem sujeira, tem linguagem torpe, e Deus está dizendo, ei, sai disso. Às vezes o cristão é teimoso. Às vezes o cristão, não é bem assim, não é bem assim. Porque Deus, a palavra fala. Então o salmista, ele quer literalmente obedecer a Deus e não quer ficar fora das regras estabelecidas por Deus. Às vezes um pai dá um conselho para o filho não dá atenção. Ele já aborrece o pai, ele já entristece o pai. Não é que o pai tenha chegado para dizer assim, uma lei positivada, não faça isso, Deus, meu filho, é melhor você não andar com esse grupo assim, mas a pessoa não dá atenção. Então o salmista começa essa oração, tá? Pedindo isso a Deus, ó Senhor, olha só, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-los-ei até o fim. Olha o finalzinho desse versículo 33. Este homem não tinha um propósito firme, uma certeza dentro dele, eu vou com o meu Deus até o fim. Tinha ou não tinha? Muita gente se converte, irmãos, e não põe isso no coração. Por que eu te digo isso? Posso te dizer sim. Desde que conheci Jesus, trabalho muito com evangelismo. E o que eu mais encontro, meu irmão, são desviados do evangelho. Pessoas que se desviaram e largaram Jesus. Abandonaram Jesus, abandonaram a igreja ou igrejas. Alguns acham que estão bem. Outros reconhecem que estão mal. E de repente não querem o compromisso de servir a Deus. Imagina, atentar para a palavra, colocar sua vida toda na palavra, ou seja, aquilo que Deus diz, não faça isso, faça assim, as orações, os cultos, não é? Os dízimos. Muita gente não quer, meu irmão, não quer se submeter, ou seja, não quer ser servo. Ao passo que esse salmista aqui não, ele quer, Senhor, eu quero que o Senhor dirija a minha vida, eu não quero errar, eu quero os teus estatutos. Aí diz, eu vou até o fim, e guardá-lo-ei até o fim. Está aqui o versículo 33. Olha que começo, olha que oração.
Versículo 34, vamos lá. Vamos estender um pouquinho, não vamos muito, mas assim. Olha o que ele pede, vamos juntos? Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo. Está aqui, irmãos. Está vendo? Uma coisa, irmãos, é ouvir algo e deixar passar. Outra coisa é literalmente dar uma atenção total, receber aquilo e nunca mais esquecer. Ou seja, alimentar aquilo que se ouviu dentro do coração. Primeiro, você memoriza aquilo. Mas aquilo bateu lá no coração. E você fica alimentando aquilo. Ou seja, Deus, o Senhor Deus falou isso comigo. O Senhor Deus me ensinou isso. Às vezes você conversa com uma pessoa, observa isso. Às vezes você conversa com uma pessoa e você em determinado momento fala alguma coisa e a pessoa diz assim, meu pai sempre dizia isso. Ou diz assim, minha avó sempre dizia isso. Ou minha mãe sempre dizia isso. Aquilo entrou. A pessoa não esqueceu daquilo. Foi só você tocar no assunto, a pessoa lembrou lá da infância, daquilo que ouviu. É exatamente isso, irmãos. A atenção que nós dermos aos mandamentos de Deus demonstra temor a Deus, respeito a Deus. A atenção que se dá aos estatutos, aos conselhos da palavra. Quando, por exemplo, ele diz, as más conversações corrompem os bons costumes, já é um alerta que Deus dá, para dizer, essas conversas não estão boas, você vai se corromper. Tem gente que não se importa e deixa passar. Como é que Deus fica se Ele falou aquilo? A pessoa lê a Bíblia, acha que simplesmente está lendo a Bíblia. Não, irmãos. Quando chama atenção, o Espírito de Deus está falando. Está dizendo, está escrito aqui, mas sou eu que estou falando contigo. Então Deus diz, as más conversações corrompem, o exemplo. Às vezes vem um puxãozinho de orelha e Deus diz assim, ei, a tua chama da fé está fraquinha. Bota a lenha na fogueira. Não havendo lenha, o fogo se apaga. Bota a lenha na fogueira. Apaga a fogueira da contenda, apaga a fogueira da fofoca, apaga a fogueira da maledicência, apaga a fogueira da sensualidade, mas acende a chama da fé. Você sabe quando Deus está falando com ela, irmãos. Até na leitura da palavra você sente quando Deus está falando com você. Se eu perguntar aqui, vai ter um monte de vocês aqui, de gente aqui. Se eu perguntar quantas vezes você leu um momento a Bíblia e você sentiu Deus te chamar a atenção, te repreender. Sim ou não, irmãos? Com certeza. Por quê? Porque é uma comunhão viva. Você não faz uma leitura da Bíblia para fazer uma leitura religiosa, uma leitura... Tem hora que a gente estuda um assunto. Mas tem momento que você sente Deus falar com você. Você está ansioso com muita coisa, você está muito preocupado. Aí você senta num cantinho, ufa, daqui a pouco você abre a Bíblia, olha, aí Deus diz assim, aquietai, saber que eu sou Deus. Aí você diz assim, ai caramba, que refrigério. O Espírito de Deus te chamou a atenção para ali, para dizer, sou eu que estou falando isso com você. É na Bíblia, irmãos, é na Bíblia que se encontra Deus. Para Ele falar o coração, você tem que guardar a palavra dEle dentro do coração. Então, olha só, o salmista está garantindo que ele vai até o fim com Deus, está pedindo entendimento. Aí, versículo 35, vamos lá? Vamos juntos? Olha, você que está nos assistindo pela internet, olha só, Salmo 119, eu comecei no versículo 33, que é uma oração tremenda que esse salmista fez, e aprendemos muito com ele, com essa oração. Então, o 35, vamos lá. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Está vendo, irmãos? Olha o prazer do salmista. Irmãos, tem tantas coisas que dão prazer a um ser humano. Às vezes a pessoa se converte e não tem o mesmo prazer nas coisas de Deus. Tem gente que gosta, irmãos, das rodinhas de conversa, gosta de um passeio, de se distrair bastante, gosta disso, gosta daquilo. Aí Deus está dizendo, vem cá, me escuta, eu sou teu pai, sou teu amigo, me escuta. A forma como se ouve a palavra, como se lê, como se guarda. Então, aí o salmista faz essa oração, faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. Na vereda dos teus mandamentos, irmãos,
Jesus diz, eu sou o caminho. Quem é Jesus? A palavra. Então, se nós sabemos de um mandamento e não nos submetemos, nós estamos fora do caminho. Vamos andar por conta própria, vamos correr o risco. Deus garante o caminho que Ele estabeleceu, o caminho é Jesus. Quando o cristão está dentro da palavra, irmãos, o que é estar dentro da palavra? Vou te dar um exemplo. A pessoa que alimenta medo, que não se esforça para se encher da fé e jogar o medo fora, ela está na palavra ou fora da palavra? Fora da palavra. Lembra que o Jó disse, o que eu mais temia me sobreveio? Jó rasgando o verbo. Eu tinha tanto medo de passar por isso, que eu acabei passando, ou seja, isso veio contra mim, sobre mim. Então, às vezes o cristão está fora da palavra, irmãos, e ele não percebe, porque ele não atenta para o que o Espírito de Deus fala na palavra. Então, é muito importante fazer essa oração que esse salmista fez, como ele diz aqui, ó, faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. Ou seja, Senhor, me faz andar na tua palavra, para eu não sair dessa palavra, para eu não sair desse caminho, para eu não cair no erro, na cilada. Então, faze-me, que oração, irmãos, que oração. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. O salmista está dizendo, eu tenho prazer nos teus mandamentos. Tem gente que se ouvir, olha, libera perdão para o teu inimigo, mas vai pular igual pipoca, meu irmão, porque não tem prazer no mandamento. Assim, é Deus que está mandando, é a palavra de Deus que está falando. Não é a igreja, não é pastor, pastora, não. É a palavra, Jesus está dizendo, ame o seu inimigo. Ou seja, o diabo é que está trabalhando nisso e você não está enxergando. Por quê? Porque não se luta contra a carne e sangue. Essa guerra entre marido e mulher, guerra entre pais e filhos, guerra entre vizinhos, guerra entre... Para, direciona a sua guerra. A guerra é contra Satanás e seus demônios. Os espíritos do ar fazem a festa na vida de muitos cristãos, irmãos. Por quê? Porque não atentam para os mandamentos. E o salmista está aqui, sabiamente, fazendo uma oração, dizendo, Senhor, me faça andar na vereda dos teus mandamentos. Ou seja, o que o Senhor me ordenar, eu vou fazer. Aí o cristão tem que descer, meu irmão. Tem que sair do pedestal do eu. Mas vamos continuar, porque essa oração é profunda. Bom, aí foi até o 35. Vamos no 36? Quem vai comigo? O que ele pede agora? O salmista pede assim, inclina o meu coração a teus testemunhos, e não a... Eita! Irmãos, olha só. Há sentimentos que muitas vezes o cristão até confunde. Imagina um cristão se conscientizar de que ele é cobiçoso. Não, peraí, estou no meu direito, eu só quero vencer na vida, eu só quero o que é bom, só quero coisas boas. Mas de repente não está nem percebendo que vive numa competição tenebrosa. Tem gente, irmãos, que tem uma vaidade do saber que não é brincadeira. Eu de vez em quando conto um caso que tem mais de 20 anos que me chegou, que me arrepiou. O casalzinho se casa, a moça vem para a nossa igreja, já depois de casado, o rapaz ainda não é de Jesus. E aí, os obreiros orientando, você tem que batalhar pelo seu marido para ele encontrar Jesus, porque fica complicado andar junto, mas está todo mundo pensando que ela, aquela esposa maravilhosa, aquela mulher sábia, inocente, vai escutando. Até que a empresa que ele trabalhava chamou e disse, olha, nós temos um cargo assim para você, a gente quer puxar você para a diretoria, mas você não tem o 3º grau, você não tem uma faculdade. Isso está sendo um atraso na tua vida, você não pode, para fazer parte da diretoria, você tem que fazer a faculdade. Nós vamos fazer o seguinte, nós decidimos pagar a sua faculdade, e aí você vai poder chegar junto da gente, tá? Mais ou menos isso. Como eu falei, tem muitos anos. Aí, ele chega em casa feliz da vida com essa novidade. Mas está recém-casado, olha só. Aí ele chega para a querida e amada esposa, e diz, olha, aconteceu isso, chamado. Mas, irmãos, misericórdia. Ela deu uma guinada que
Ele disse, eu desconheci. Ele chamou-a para vir à igreja conversar comigo. Ele, que nem era de Jesus. Ele disse, a minha mulher é membro aqui da sua igreja. Não tinha 3 meses que ela estava na igreja. E ele disse, eu nem sou evangélico ainda. Ele disse, mas a reação dela me surpreendeu. Eu não me lembro os termos agora, mas tipo assim, sabe? Me estarreceu, me deixou impactado. Eu falei, o que houve? Aí ele disse assim, aconteceu, contou o fato todinho, da empresa, a chamada, né, de como ele ia subir, ia melhorar em tudo, que eles tinham combinado que só teriam filhos depois que tivessem uma condição financeira razoável, tal, tudo entre eles, tá? E ele disse, vamos poder realizar nossos sonhos, tal. Caramba, ele disse, mas ela virou a casa. Ela quase botou a casa abaixo, com um berro, dizendo, não, senhor, se você vai fazer faculdade, eu vou fazer também, você não vai fazer na minha frente. Que isso? Deixou de ser cobiça, passou a ser inveja. Competição dentro de casa entre marido e mulher. Quer dizer, de mulher e marido, porque ele não tinha nada a ver com isso. Ele ganhou um presente da empresa, ele foi chamado para ganhar uma bênção tremenda, para beneficiar quem? O casal, a família, os futuros filhos. Eu tive que engolir aquilo seco. Por quê? Engolir. Porque ele não era de Jesus. E ela, membro da igreja. Fazia pouco tempo, mas membro da... E ele só dizia isso. Crente é ela, eu não sou, mas como é que pode ela fazer isso? Gente, olha a oração que esse salmista faz. Lê comigo. Vamos lá? Inclina, lê comigo. Escuta, não haveria um tempo futuro para ela fazer a faculdade dela, porque eles viviam num aperto financeiro tremendo. Deus abriu porta através dele. Ela nem trabalhava. Para dizer, olha, ele faz a faculdade, melhora financeiramente para todo mundo, para vocês dois, né? Então depois vai em frente, né? Tudo tem o seu momento, certo? Deus abriu para ele e abriu para ela. Mas no tempo certo. O que prova que ela não tinha nem maturidade para encarar uma faculdade. Porque se despertou essa raiva, numa inveja com o marido, você imagina. Então isso estava dentro dela. E você vê, a pessoa está dentro da igreja. Irmãos, só Deus conhece os corações. Então o salmista, ele não quer cair no erro, ele não quer o seu coração tomado pelo engano. Ele pede para Deus, Senhor, inclina o meu coração. Vamos de novo. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Irmãos, às vezes a pessoa se converte e ela não consegue enxergar como ela era. Às vezes a pessoa era invejosa, ela não assume, porque ela não consegue enxergar isso. Quem vai mostrar? O Espírito de Deus. Mas a pessoa deve orar, Senhor, me dá um coração quebrantado, fala comigo. Se eu estiver errando, me mostra. Mas qual é o cristão que faz esse tipo de oração, irmãos? Cristão é igual criança, me dá, eu quero. E de repente pede coisas que não tem estrutura para se segurar e sustentar. Tem mocinha pedindo casamento, mas não se prepara para casar. Se Deus der um casamento de imediato, vai ser um caos, porque não se preparou para casar. Tem mulher que quer ser mãe, mas não se prepara para ser uma boa mãe. Não só para cuidar, mas para educar filhos. Pai também. Às vezes a pessoa pede que quer ser promovida na empresa, mas não sabe lidar com um dentro de casa, quer lidar com 10 empregados, com 20, não sabe lidar com uma pessoa. Pensa nisso. Então olha o que esse salmista está dizendo, Senhor, inclina o meu coração aos teus testemunhos, ou seja, me inclina o meu coração, inclina a tua palavra, que eu seja testemunho vivo da tua presença. Jesus disse, não é? Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Você vê que naquela esposa de que eu acabei de falar, não tinha humildade nenhuma, meu irmão. Era para ela vibrar com a bênção que o marido recebeu e interceder por ele todos os dias, para ele fazer a faculdade, concluí-la, melhorar a situação deles, depois seria a vez dela. Mas para você ver o egoísmo de um ser humano, a competição dentro da casa, pessoas que não se preparam para casar,
Pessoas que não se preparam para ver o seu semelhante vencer. Se alguém te conta uma bênção, glorifica a Deus pela bênção. Glorifica a Deus pela bênção. Se alguém te conta uma conquista, glorifica a Deus. Caramba, a gente fica feliz da vida quando escuta alguém dizer assim: pastora, comprei minha casa própria. Glória a Deus, meu irmão, saiu do aluguel. Graças a Deus, saiu do jugo. Alguém chega e diz assim: pastora, agora vem com a minha família para a igreja no carrinho. A gente ficava mais de 1 hora num domingo, num ponto de ônibus, porque os ônibus domingos são escassos, logo cedo não tem. E aí, puxa, glória a Deus, irmão. A gente vibra. Agora, dentro da própria família, a pessoa tem raiva, inveja, cobiça. Então tem que fazer, irmãos. Tem que orar a Deus. Senhor, eu não conheço meu coração. Me mostra onde eu estou errando. O que mais? Aí vem mais um, vamos lá. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Irmãos, às vezes a pessoa, para agradar os olhos de terceiros, já viu gente que não tem condição financeira, mas anda na moda a todo custo? Para quê? Para agradar os olhos dos outros? Devia fazer essa oração. Senhor, desvia os meus olhos da vaidade. Desvia meus olhos de contemplarem a vaidade. Vai na loja comprar uma roupa, o olho bate na grife famosa. É uma etiqueta desse tamaninho, mas que o mundo da moda conhece e tem como status. Eu falo dessas modas esfarrapadas. Está mexendo com você? Com muita gente. Se é um jeans trabalhado na pedra, ou seja, se os rasgos são simétricos, direita e esquerda, tudo dentro de uma simetria perfeita, então o preço é 10 vezes acima. Mas tem a grife. Então, para o mundo, é status. Aí vai a mulher que é de Jesus, que podia pagar 10% numa roupa tranquila, boa, de qualidade, mas aquela é da moda. Aquela chama atenção. Aquela dá notoriedade aos olhos. Aí o salmista diz assim: Senhor, desvia os meus olhos da vaidade. Quantas pessoas, irmãos, vivem tão endividadas? Eu já tive momentos de ouvir, dentro da igreja, ao longo desses anos, quem comprou um carro de luxo para aparecer diante da empresa, dos clientes. Encosta o carro na porta da loja, vai oferecer o produto, o sujeito olha aí, pá, essa empresa, pobre, coitadinho, pobrezinho, mas mora de aluguel. Como é que pode comprar um carro de luxo e morar de aluguel? Que loucura paradoxal, que absurdo. Mas tem gente que acha normal, tem gente que aplaude, tem gente que acha isso bonito. Dá uma olhadinha de novo, vai no versículo 37. Desvia os meus olhos de contemplarem e vivifica-me. Pois é, irmãos, tem gente que vive mal, mas enche os olhos. Continuando, a gente vai terminar agora. Vamos lá, versículo 38. Confia, sim, irmãos, mais aqui um alerta. Agora chegou o momento em que o salmista mostra que ele não é nenhum bobinho, não. Ele é um filho de Deus de verdade. Ele é um servo de Deus. Por quê?
porque ele segura as promessas de Deus, e ele tem uma forte no coração dele, e ele olha o que ele fala com Deus agora, ó. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina, está vendo? Confirma, ele está pedindo confirmação, ou seja, ele apanhou uma promessa de Deus, recebeu, colocou dentro do coração, ele vai a Deus para dizer, Senhor, é a tua palavra, está no meu coração, eu creio nessa bênção, confirma, meu Deus. Ou seja, eu vim buscar essa bênção. Irmãos, é tão simples ser abençoado. Deus é abençoador, mas Ele nos examina. Às vezes Ele vê exatamente isso. Às vezes o cristão, irmãos, ele anda pela vista do olho físico. Às vezes ele erra. Ele não combate contra o verdadeiro inimigo, que é Satanás e seus demônios. Vive numa guerra de contendas. Às vezes financeiramente vive mal. Por quê? Como falamos, agradar os olhos, os próprios e os dos outros. Então atenta para isso. Aí é importantíssimo fazer a oração que esse salmista fez. Senhor, me faz encontrar o caminho dos teus estatutos. Ou seja, me mostra o que te agrada e o que não te agrada, o que te aborrece. Aí eu vou acabar com aquilo que te aborrece. Aí cumpre-se a palavra, que você conhece, não vou mudar aqui por causa do horário. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Curva essa fronte. Pai, muito obrigada. Teu povo, Senhor. Teu povo que se chama pelo teu nome, como o Senhor mesmo nos diz. Filhos, teus filhos. Quem melhor que um bom pai para educar os seus filhos? Quem melhor que uma boa mãe para cuidar e ensinar e educar os seus filhos? Ah, Jesus, que coisa linda, Senhor. Que coisa linda, Senhor. Pai, o Senhor está nos mostrando, Senhor, a oração de um salmista que sabia o que estava falando, que não ia à tua presença, Senhor, para repetição de palavras, ou para tão somente, Senhor, em busca de coisas terrenas, deixar de lado o mais importante, a comunhão do teu Santo Espírito, a tua direção. O Senhor continua dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai, e de forma tão simples este salmista guardou uma promessa do Senhor no coração e foi a ti. E chegando o Senhor, ele disse, Senhor, confirma a tua promessa feita a teu servo. Que coisa linda, Pai. O Senhor não nega, jamais negará, como o Senhor diz, que não negará bem algum aos que andam na retidão. O justo não passa necessidade porque ele é justo. Ele anda na tua palavra, o Senhor abre o entendimento. Ele não luta, Senhor, contra a carne e sangue, como tantos, marido lutando contra a mulher, mulher contra marido, pais contra filhos, filhos contra pais, gente contra gente. Não, Senhor. Sabemos que a guerra é espiritual. Satanás quer destruição de casamentos, destruição de família. Satanás quer o ser humano, meu Pai, destruído. E o Senhor é ao contrário. O Senhor levanta quem está caído. O Senhor fortalece o abatido. O Senhor abre os caminhos e abre as portas. Senhor, nós agradecemos. Pai, muito obrigada pelo entendimento da oração deste salmista, pois o Senhor está nos abrindo os olhos, Senhor, para verdadeiras orações. Jesus, muito obrigado. Amém. Graças a Deus, irmãos.